Bom dia, pessoal! Tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem e animados para mais uma aula de ciências. Ainda dentro do grupo dos vertebrados, hoje vamos falar sobre os répteis. Tenho certeza que em algum momento aí da vida de vocês eram apaixonados pelos répteis. Os famosos dinossauros, né? Acho que a maioria das crianças despertam, né, algum interesse sobre esses animais. E eles eram répteis, tá? Depois de muito estudo, depois de muitas descobertas, provou-se então que os dinossauros pertenciam ao grupo dos répteis. E por que a palavra réptil, né? O que significa isso? O termo réptil, gente, se refere, então, à forma de locomoção desses animais. Antigamente, né, todas as pessoas que estudavam os répteis acreditavam que todos eles rastejavam. Então, a palavra réptil, né, significa rastejar. Então, por isso que esse grupo ganhou esse nome. Porém, no decorrer dos estudos, vemos aí que nem todos os répteis, né, eram animais que rastejavam. Uma prova disso, né, é o dinossauro, né, os dinossauros. Muitos, ou a grande maioria, tinham grandes patas, né, e se locomoviam aí de forma andando mesmo, sem rastejar, né? Então, continuou com esse nome réptil, né? O grupo, porém, nem todos são rastejantes. Muitos têm pernas bem, ou tinham, né? Pernas bem desenvolvidas, certo? Algumas características dos répteis que nós vamos estudar agora, tá? Primeiro, esses animais, pessoal, eles são o grupo de animais vertebrados que tem totalmente dominância terrestre, tá? Então, a gente já estudou os peixes anfíbios, não foi? E hoje estamos estudando os répteis. Lembram que os primeiros vertebrados, então, foram os peixes, né? Depois, a conquista do ambiente terrestre, tivemos aí os anfíbios, porém os anfíbios possuem aí uma vida dupla, porque eles dependem da água para reprodução. Já os répteis, nós podemos considerá-los como animais exclusivamente terrestres, tá? Então, uma característica, uma novidade aí na evolução dos répteis é que eles são totalmente terrestres, por algumas características que nós vamos estudar agora, certo? Então, quais adaptações que fizeram, então, com que esses animais fossem considerados animais totalmente terrestres? A sua reprodução, gente. Por quê? Esses animais possuem ovos com cascas, tá? E esses ovos com cascas fazem total diferença. Por quê? Esses ovos, protegidos por essa casca, fazem com que eles ganhem o ambiente terrestre, tá? Porque essa casca, ela atua como uma proteção, tá? Do embrião, protegendo da luz solar, né? Da temperatura excessiva, da perda de água, ou seja, da desidratação. Além do mais, esses ovos são chamados de ovos amnióticos. Esse ovo amniótico, ele possui alguns anexos, ou seja, algumas estruturas que vão vão conferir sobrevivência e proteção desse embrião, tá? Primeiro, então, aí a gente já viu, né, a estrutura externa, que é a casca. E dentro desse ovo, existem essas estruturas embrionárias, esses anexos, que são o saco vitelíneo, tá? Que vai dar nutrientes para esse embrião. Então, o embrião não vai retirar nutrientes do corpo da mãe, mas sim dentro do próprio ovo
onde ele se encontra. Outra estrutura é um líquido chamado de âmnion. O âmnion, ele é um líquido que protege esse embrião, tá? De pancadas, caso esse ovo aí tenha algum choque mecânico que nós dizemos, né? Então, ele protege o embrião. E o alantoide, que vai permitir as trocas gasosas, tá? Então, esse embrião ali dentro do ovo também vai ganhar oxigênio, permitindo, então, aí a sua respiração, tá bom? Então, uma das principais características para o ganho terrestre foi o surgimento aí do ovo com casca, tá? Que foi uma grande adaptação, tá bom? Então, a casca reduz a desidratação e o aumento aí da temperatura do embrião, tá? Outra característica, então, relacionada à reprodução é a fecundação interna, tá? Então, quando eu tenho a fecundação interna, eu tenho a proteção desse embrião, né? Diferente lá dos peixes e dos anfíbios, que a reprodução era externa. Por isso, gente, e aí se a gente for já comparar a quantidade de ovos liberados de peixes e anfíbios, são muito maiores, né, as quantidades, do que os répteis. Por quê? Anfíbios e peixes precisavam garantir, né, a sua espécie e deixando ali, então, muitos ovos, porque a maioria, então, pode ser comido por algum outro animal. Já nos répteis, eu não preciso dessa quantidade de ovos, né, muito grande. Eu preciso apenas de um determinado número que me confere, então, a reprodução e a continuidade dessa espécie. Então, os répteis também, eles não põem, né, muitos ovos, tá? Então, uma outra adaptação também, justamente por conta da fecundação interna, que vai garantir muito mais a vida desse embrião, tá? Outra característica que permite que esses animais sejam exclusivamente terrestres é a respiração pulmonar. Os répteis, diferente dos anfíbios, eles possuem respiração pulmonar por ter pulmões muito bem desenvolvidos. Os pulmões dos répteis são muito eficientes, tá? Conseguindo capturar, então, o oxigênio atmosférico sem precisar de nenhuma outra estrutura. Lembrando, gente, que a pele desses animais, né, dos répteis, são extremamente seca e coberta muitas vezes por escamas ou por alguma placa, tá? Isso também permite que os répteis vivam no ambiente terrestre, porque essa pele seca, protegida aí por escamas ou algumas placas, essas estruturas fazem com que esses animais não se desidratem, ou seja, percam água, tá? E por conta disso, eles precisam também ter pulmões eficientes, porque se nós pararmos para pensar, os anfíbios têm, né, a pele úmida, que permite a troca gasosa. Os répteis não possuem esse mecanismo, então eles respiram exclusivamente por pulmões, tá bom? Aí vocês podem perguntar, tia, mas tartaruga marinha não é réptil, ela vive na água. Sim, pessoal, ela vive na água, mas de tempos em tempos a tartaruga ela vai para a superfície, ela respira, ela capta o oxigênio atmosférico e depois ela volta para a água e fica ali por mais algum tempo, tá? Então, por mais que existam espécies aquáticas, todas essas respiram por pulmões, tá certo? Outra característica desses animais é que eles são ectotérmicos, tá? Nós já sabemos que é ectotérmico, né? É aquela forma, né, do organismo obter então a temperatura, ou seja, nesse caso, esses animais não possuem o metabolismo para manter a sua temperatura ativa todo o tempo, tá? Então, eles se expõem ao calor aí do sol,
tá? Eles mudam a sua temperatura de acordo com o ambiente, tá certo? E esses animais, eles são adaptados, né, através das suas patas ou não, né? Porque alguns, como as serpentes, são ausentes de patas, mas aqueles que têm patas são adaptados para viver no ambiente terrestre, né? Onde pode correr, nadar, rastejar ou escalar, como os lagartos, lagartixas. E no caso das serpentes, elas possuem locomoção, né, rastejante mesmo, porque elas são ausentes de pernas, tá certo, pessoal? Então, essas são algumas características dos répteis. Quanto à alimentação, pessoal, os répteis, né, em sua maioria são carnívoros, tá? Se alimentam de outros animais. Mas existem espécies como, por exemplo, de tartarugas, né, ou jabutis, que são herbívoros, né? No caso das tartarugas se alimentam de algas e dos jabutis se alimentam de vegetais, né? E temos também algumas espécies que são onívoras, que se alimentam tanto de animais como vegetais, tá certo? E esses animais são classificados em alguns grupos, em algumas ordens, né? Que são os testudíneos, crocodilianos e os escamados, tá? Nós vamos ver algumas características desses grupos agora. Vamos começar pelo grupo dos testudíneos, que é o grupo, né? A ordem das tartarugas, jabutis e cágados. Apesar de muitas vezes a gente dar o nome de tartaruga para cada uma dessas espécies, né? Mas isso está errado, porque cada uma tem um modo de vida diferente, cada uma dessas espécies. Então, tartaruga, quando a gente fala tartaruga, nos referimos àquele animal aquático, né? Exclusivamente aquático, tá? E tem estruturas específicas para isso. Jabutis e cágados também têm as suas estruturas adaptadas para cada ambiente que vive, tá certo? Então, começamos então a diferença desses animais. E qual a principal característica desse grupo dos testudíneos? É que eles são cobertos por uma carapaça, tá? O corpo desses animais é coberto por uma carapaça. Essa carapaça, gente, confere o quê? Proteção, tá? Então, essa carapaça faz com que o corpo do animal fique protegido de alguns predadores. Além do mais, essa carapaça também pode facilitar o nado dos animais, desses animais que podem aí habitar o ambiente aquático também, tá? A parte de cima é chamada carapaça, tá? Que é a parte que nós vemos, certo? E a parte de baixo, que fica ali rente ao chão, é chamada de plastrão. Eu vou deixar uma foto aqui agora para vocês. Percebam que eu tenho, ó, a parte de cima, que nós chamamos de carapaça, e a parte de baixo, que é a parte, né, inferior, chamada de plastrão. Percebam que eu tenho espaço apenas para o corpo e para os membros, né? A cabeça e os membros do animal. E ele pode se encolher e ficar dentro dessa carapaça para se proteger, tá bom? E agora, então, vamos conhecer essas espécies que estão dentro do grupo dos testudíneos. Tartaruga. Gente, a tartaruga ela é exclusivamente aquática, tá? Percebam que os membros locomotores desse animal são parecidos com nadadeiras, tá? Então, essas pernas, né, são modificadas em nadadeiras, justamente para facilitar o nado, tá? A sua locomoção na água, certo? A maioria das tartarugas são herbívoras, tá? E algumas carnívoras, comem peixes e outros animais.
mas a maioria se alimentam de algas, tá? Nós temos também os jabutis, que muitas vezes, né, são vistos aí em casa, né, criados como animais domésticos, né? Eles são terrestres, tá? Eles têm a carapaça um pouco mais arredondada e os membros, ó, formato mais arredondado também, adaptados, né, com unhas para poder escavar, tá? E se locomover melhor ao chão, né, na terra. E geralmente eles são herbívoros, se alimentam preferencialmente de vegetais, certo? E nós temos também os cágados, não é cagado, é cágado. Os cágados, eles são ambientes que vivem tanto na terra, né, no ambiente terrestre, são animais que vivem tanto no ambiente terrestre quanto na água, tá? Água doce, diferente da tartaruga, que é água salgada, por isso que ela é chamada de tartaruga marinha, tá? Eles têm os cágados têm já uma carapaça mais oval, que vai facilitar, né, o deslocamento na água. E percebam que entre os dedinhos ali, as suas unhas, né, eles possuem uma membrana, tá, entre os dedos, que também vai facilitar o nado, tá? Além da carapaça, eles possuem essa membrana entre os dedos que facilitam o nado. Lembra das rãs, que as rãs também possuem membrana entre os dedos? Justamente para facilitar a locomoção na água, tá? Algumas espécies, gente, percebo que ela põe aqui, ó, ela estica um pouco mais o pescoço e elas podem ficar aqui imersas, ou seja, boiando na água por muito tempo, apenas com a cabeça para fora da água. Por quê? Porque todos esses animais respiram através de pulmão. Apesar deles ficarem muito tempo, né, na água, eles põem a cabeça aí para fora para poder respirar, tá? A maioria dos cágados é carnívora, tá? Porém, algumas espécies também se alimentam de vegetais e animais, por isso são considerados onívoros.